O povo de Israel saiu do Egito. O Mar Vermelho se abriu. Os 10 mandamentos foram entregues no Monte Sinai. Eles estão finalmente livres. Mas e agora? A liberdade recém-conquistada traz uma pergunta fundamental. Vamos mergulhar de cabeça na arquitetura da liberdade que a gente encontra em Êxodo 21. É exatamente essa a pergunta que Êxodos 21 se propõe a responder. Depois daquela visão moral incrível do Sinai, é como se a lei de Deus saísse do topo da montanha e descesse para as ruas, para a vida real, com todos os seus conflitos. É aqui, nos detalhes do dia a dia, que a liberdade começa a ganhar forma de verdade. Então, se o capítulo 20 de Êxodo revela o caráter de Deus, o capítulo 21 mostra como esse caráter organiza uma sociedade que acabou de nascer para a liberdade. E olha, não é um texto para a gente ler e se sentir confortável, não. Pelo contrário, é um texto brutalmente honesto, que lida com a realidade humana do jeito que ela é. E é aqui que a gente encontra a grande tensão que essa lei tenta equilibrar. A liberdade, recém-conquistada, precisava de uma estrutura, de regras, para não virar uma bagunça e se autodestruir. Mas, ao mesmo tempo, essa ordem não podia virar uma prisão, esmagando as pessoas. É um equilíbrio difícil, mas absolutamente vital entre ordem e compaixão. Então, vamos entrar na primeira parte do que é conhecido como o Livro da Aliança. E ele começa com um tema que hoje é super delicado, mas fundamental: as leis sobre os servos. Como um Deus que liberta um povo da escravidão, agora dá leis sobre servidão. E aqui a gente precisa parar e entender uma coisa fundamental. A palavra em hebraico, eved, não é bem o que a gente pensa hoje quando ouve escravo. Tá mais para servo ou trabalhador contratado. Na maioria das vezes, era uma servidão temporária por causa de uma dívida, uma realidade econômica da época, bem diferente da nossa ideia de escravidão racial e para a vida toda. Então, o ponto central é este. Deus não está criando a servidão como algo bom ou ideal. Pelo contrário, ele está pegando uma realidade social que já existia, uma realidade toda quebrada, e colocando, digamos, freios morais para proteger a dignidade das pessoas. Isso limitava o poder dos patrões e humanizava um sistema que era imperfeito. Isso fica ainda mais claro quando a gente compara com as leis de outros povos daquela época, como o famoso Código de Hammurabi. Além de Israel, se destaca, ela é muito mais humana, um avanço moral gigantesco para aquele tempo. Ok, saindo da questão dos servos, a gente entra agora no segundo grande tema do capítulo. E aqui tem, talvez, a frase mais famosa e mal compreendida de toda a lei mosaica. A primeira vez que a gente lê isso soa brutal, né? Parece um convite à vingança. Mas, acredite, a ideia original era o completo oposto disso. Olha que interessante, essa lei não era um vale-vingança para qualquer um sair fazendo justiça com as próprias mãos, de jeito nenhum. Era um princípio para guiar os juízes nos tribunais. O objetivo era colocar um limite na escalada da violência, garantindo que a punição fosse exatamente do tamanho do crime, nem mais nem menos. Foi uma revolução para a época, protegendo a sociedade do caos da vingança sem fim. Então a gente pode pensar assim: a lei colocava um limite por fora, controlando o comportamento das pessoas. Séculos mais tarde, Jesus pega esse mesmo princípio e vai muito mais fundo. Ele ensina que a verdadeira justiça não é só sobre retaliação, mas sobre transformar o coração, o que nos leva à graça e ao perdão. Bom, vamos agora para o nosso terceiro e último estudo de caso. E esse pode parecer até meio bizarro no começo, o caso do boi assassino. Mas ele revela uma sabedoria jurídica que, olha, é surpreendentemente moderna. A lei dizia o seguinte: se um boi de alguém já tinha fama de ser bravo, de ser perigoso, e o dono não fazia nada para prender o bicho, e aí esse boi matava uma pessoa, o dono era considerado culpado pela morte. Pensa só no que está por trás disso. São princípios que a gente usa no direito até hoje. Primeiro, negligência gera culpa. Segundo, a vida de uma pessoa vale muito mais do que qualquer propriedade. E terceiro, ser livre também significa ser responsável pela comunidade ao redor. Pois é, no meio de todas essas regras, de leis sobre violência, propriedade e responsabilidade, tem um pequeno detalhe. Uma cláusula quase escondida que, de repente, abre uma janela direto para o coração do Evangelho. A lei dizia que se um servo, depois de 6 anos, pudesse ir embora livre, mas ele dissesse: não, eu quero ficar porque eu amo meu senhor, eu amo minha família aqui, ele passava por um ritual. A orelha dele era furada na porta da casa. Era um símbolo permanente da sua escolha.
uma escolha feita por amor, não por obrigação. E as próprias palavras que a lei coloca na boca do servo revelam tudo, né? A motivação não é medo, não é dívida, é amor. É uma servidão que nasce da devoção. Um servo por escolha até a morte. Essa imagem é um prenúncio incrível de Cristo. Ele, que era totalmente livre, escolheu se tornar servo por amor a nós. Uma servidão voluntária, movida pelo amor, que foi até as últimas consequências. E é exatamente aqui que todas as pontas se amarram. A justiça da lei, o olho por olho e a misericórdia do servo que escolhe amar, tudo isso se encontra em um único ponto, em um único lugar. Pensa comigo, a lei exigia justiça na medida certa. Era o pagamento exato pelo erro. Mas na cruz, o que a gente vê é algo completamente diferente. É a graça desproporcional. Cristo não paga só o que era devido. Ele dá tudo por pessoas que não mereciam nada. A justiça da lei é cumprida, mas de um jeito que só a graça poderia imaginar. E tudo isso nos traz para uma reflexão muito prática. Êxodo 21 nos ensina que a liberdade de verdade, aquela que constrói, ela cresce dentro de limites saudáveis, com responsabilidade. Fica a pergunta: a liberdade que a gente busca e vive hoje tem essa estrutura? E pensando naquele servo da orelha furada, fica também um convite para a gente olhar para dentro. As coisas que fazemos pelos outros são feitas por um senso frio de obrigação ou nascem de um coração que foi conquistado pelo amor? No fim das contas, a mensagem é muito clara e direta. Sem a estrutura da justiça, a liberdade vira caos e se destrói. Mas a justiça sozinha, por mais perfeita que seja, só mostra o quanto a gente erra e no fundo nos condena. A gente precisa de algo a mais. E essa é a beleza do Evangelho, que estava ali, escondida no antigo Código de Leis. Em Cristo, a justiça perfeita de Deus e a sua misericórdia infinita finalmente se encontram, se abraçam. E perceber esse encontro, isso muda absolutamente tudo.